Olá, virtuosa paz do Senhor Jesus. Chegamos ao 7º dia, último dia do nosso propósito de oração da segunda semana. E o nosso tema de hoje é declarando nova identidade. Lembra que no 5º dia nós falamos sobre Provérbios, capítulo 23, versículo 7, parte A, que diz assim: como imagina a sua alma, assim ele é. Então, a gente estava meditando nesse versículo, né, sobre o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. E se a gente pensa que não merece o perdão de Deus, o perdão das pessoas, a graça de Deus, a gente vai viver como uma mendiga, uma escrava, espiritualmente falando. Sendo que o Senhor já nos entregou todo o poder, toda a autoridade. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos passar a exercer essa autoridade, porque senão nós vamos sendo massacrados, né, na batalha espiritual, por causa da maneira como nós pensamos. Tem muitas pessoas que pensam que é fracassado, que é um derrotado, e que nada que faz dá certo, e que tudo está conspirando contra ele, que ele está sempre sendo perseguido. Então, a pessoa, devido às condições que ela cresceu, que ela viveu a jornada de vida dela desde o momento que nasceu, ela cresce com esse pensamento de vítima. É como se o mundo estivesse contra ela e ela tivesse que lutar contra tudo e contra todos, e que sempre é tão difícil para ela conseguir as coisas. Ela vive como se a vida dos outros fosse mais fácil do que a dela, e que ela sempre está sofrendo e padecendo, todo mundo está perseguindo, está querendo prejudicar ela de alguma forma, que as pessoas são capazes e ela nunca consegue fazer algo de bom. Então, se a pessoa tem esse tipo de pensamento, dificilmente ela vai conseguir viver os propósitos de Deus para a vida dela. Por mais que ela queira, ela não vai conseguir, porque ela pensa, né? Quando nós vamos falar assim, como imagina a alma, começa tudo na mente, nos pensamentos, tá? Então, para enraizar uma crença, né, dentro da pessoa, que ela passa a emitir aquela frequência negativa, primeiro passou pelo filtro da mente, porque a nossa mente ela é como se fosse uma porta de entrada. E imagina, né, imagina na entrada da sua casa tem uma gavetinha ali, uma caixinha ali, que tudo que você chega, você põe ali dentro. É como se fosse uma caixinha da bagunça. Aí depois você fala, depois que eu entrar, que eu me situar na minha casa, aí eu vou organizar, cada coisa vai para o seu lugar. A mente da gente é assim. Então, tudo que vem de pessoas, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, o conteúdo de redes sociais, tudinho entra e fica armazenado na mente. Se a gente não tem um bom filtro para ir separando o que entra e o que sai, aquilo tudo vai nos afetando. Hoje, essa capacidade, né, de filtrar as coisas está quase zero. Por quê? As pessoas passam muito tempo do seu dia trabalhando, então ela está cansada. E aí, no tempo de descanso, ao invés de descansar, né, de ir orar, de sim, realmente viver, né, o descanso, ela pega um telefone e acha que está descansando. Então, ela está ali vendo um monte de coisas aleatórias nas redes sociais, né? Ora ela está respondendo mensagem, está vendo grupo de WhatsApp, de repente ela está no Instagram, rolando ali os Reels, que são vídeos extremamente chamativos e curtos, que isso vai prejudicando o nosso cérebro a longo prazo, né? Se vocês estudar sobre neurociência, sobre o comportamento do cérebro, sobre esses hormônios, né, que é, é, liberam químicas no nosso corpo, né, todo o tempo, como dopamina, ocitocina, essas coisas, vocês vão ver que existe toda uma programação por trás das configurações de vídeos curtos em todas as redes. Não é só no Instagram, em todas as redes você vê que há
esse movimento dos vídeos curtos. E isso tem um propósito. E o propósito é manter a gente preso nesse mundo de tecnologia, de distrações, para que a gente não desperte para a vida. Porque todo o sistema secular, ele é envolvido para nos afastar de Deus, porque ele é envolvido pelas direções das trevas. Então, de certa parte, é muito boa a tecnologia, mas se a gente não estiver entendendo que rumo está virando isso, a gente, mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo as táticas do inimigo que vem para nos afastar de Deus, a gente está se deixando envolver nisso. É como se a gente fosse um peixe que está sendo capturado na rede. Precisamos nos despertar para isso e exercer esse primeiro nível de autoridade a qual o Senhor já nos entregou. Então, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas existe vários níveis de autoridade que nós precisamos exercer. E nós temos poder para isso, autoridade para isso que foi nos dada por Deus. E o primeiro nível dessa autoridade é o governo de nós mesmos, é o domínio próprio. E se o Espírito Santo habita em nós, nós temos condições de exercer o domínio próprio. O que acontece é que muitas das vezes nós estamos treinadas ao tudo que é contrário, né? Então a gente tem dificuldade de manter, né, de se posicionar e exercer esse domínio próprio. O que não impede da gente começar, através da nossa conscientização, começar a se posicionar e ir lutando, né? Lutando até que a gente consiga superar, amém? Então, a partir de agora, a partir de todo o entendimento que a gente teve na primeira semana, na segunda semana, a partir de agora nós vamos começar a declarar uma nova identidade e declarar de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos ler a palavra de Deus, orar e nos momentos, né, de embates, que vem aqueles pensamentos na mente, a gente vai combater esses pensamentos nocivos, esse pensamento de derrota, de fracasso, nós vamos combater ele com a palavra de Deus. Amém? Então, o que eu já expliquei também a respeito da frequência, quando você começa a elevar a sua frequência, automaticamente as pessoas que também estão nessa jornada de cura e transformação, mas ainda não entenderam que, muitas das vezes, ela é influenciada pelas trevas para nos atingir bem na área que nós sofremos, que nós temos medo, né? Então, essas pessoas muitas vezes elas vão se afastar de nós por causa da nossa frequência que se elevou, amém? Então, nós precisamos começar a declarar nossa nova identidade, para que a partir da nossa fala, o nosso ouvido capta a nossa voz, o som da nossa voz, né? Emite o sinal no cérebro, o cérebro vai emitir vários sinais no nosso corpo e nós vamos começar a alinhar por dentro mediante a nossa palavra. Por isso a nossa palavra ela é tão poderosa, né, existem vários versículos na palavra de Deus que vai falar sobre o poder da língua, que está, né, o poder da vida e da morte está na língua. Tem um versículo que fala isso. Tem vários versículos que vai falar para a gente ter cuidado com a nossa língua, cuidado com as nossas palavras, por causa disso. Então, esse alinhamento vai começar a acontecer a partir do momento que eu leio a palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus e eu vou declarar ela. Os meus ouvidos precisam ouvir aquilo que eu falo. Então, se eu vamos supor que eu passei 30 anos da minha vida falando palavras negativas, a partir de agora, né, vai levar um bom tempo para que eu desligue esse modo automático de falar e pensar e falar palavras negativas sobre mim mesma, que eu combata isso com a palavra de Deus. Vai demorar um tempinho, mas sempre que eu identificar um pensamento negativo, um pensamento contrário àquilo que diz a palavra de Deus, né, e a palavra de Deus diz que eu sou imagem e semelhança do Senhor, né, que eu sou escolhida, que eu sou, né, que eu sou amada por Deus, né, tudo isso a palavra vai dizer.
A palavra de Deus diz que nós não somos obras do acaso. Por mais que a gente nasceu numa família conturbada, por mais que a gente, né, tem pessoas que nasceu em famílias onde os pais não tinham estrutura nenhuma para ter filhos, mas nós não somos obras do acaso. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor nos formou de modo especial e maravilhoso. Ele estava lá no momento da nossa formação, desde o ventre da mãe. Então, precisamos crer nisso e declarar isso, amém? Hoje, o nosso texto para meditação está em Romanos 8, versículo 15 ao 16, que diz assim: Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito da adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Segundo Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, conhecendo a palavra do Senhor, né, nós podemos vencer o mal, né? Igual Efésios vai falar sobre as armaduras de Deus. Efésios 6, acho que a partir do versículo 10, vai lhe falar sobre as armaduras de Deus. E uma das armaduras, né? Uma dessas armas é a espada, né? A espada da palavra mesmo. Então, nós conhecemos a palavra, né? O Espírito Santo nos faz lembrar dessa palavra qual nós conhecemos para declarar no momento de batalha. Amém? Então, nós precisamos meditar na palavra do Senhor para que nos momentos de embates, de guerra na mente, de batalha espiritual, a gente sempre saiba a palavra de Deus, porque é ela que vai nos ajudar a vencer. Vocês podem ver o exemplo do Senhor Jesus quando foi tentado, né, pelo diabo lá no deserto. Ele sempre venceu as tentações declarando a palavra. Precisamos seguir o modelo do Senhor Jesus. Você não é filha da culpa, você é filha de Deus. Né? Esse fardo pesado de culpa não nos pertence mais porque nós nos reconhecemos agora como filhas de Deus. E nós precisamos entender que nós já recebemos a graça do Senhor de ser perdoada, de ser amada, de ser recebida como filhas, que nós acabamos de ler, né? Que nós fomos adotadas, nós recebemos esse espírito de adoção a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, reconhecendo o sacrifício dele por nós na cruz do Calvário. Então, nós a partir de agora somos filhos de Deus. Precisamos entender que a partir de agora nós estamos vivendo a nossa restauração. Quando a identidade é restaurada, a culpa vai perder o seu poder sobre nós. Não vamos mais carregar esse fardo pesado, porque nós entendemos que nós recebemos a graça de ser chamadas filhas de Deus. Nós fomos perdoadas, estamos sendo completamente restauradas na nossa identidade para nos posicionar como filhas de Deus. E filhas de Deus, nesse reino tão poderoso, tão glorioso, nós temos privilégios, mas também nós temos deveres. E a partir de agora o Espírito Santo vai nos conduzir a partir dessa identidade que está sendo restaurada. Amém? É Ele que vai nos guiar. Quais são os nossos deveres? Quais são os nossos privilégios? Mas para isso nós precisamos principalmente meditar na palavra do Senhor. E meditar, lembre-se bem, meditar vai envolver você mergulhar nas Escrituras, entendendo o que significa aquela palavra, né? Refletindo sobre aquela palavra e também declarando com a sua voz. Lembre-se disso, nós precisamos ouvir as palavras verdadeiras que saem da nossa boca, porque nós passamos muito tempo ouvindo e falando mentira para nós mesmos. Agora nós precisamos confrontar essas crenças, essas fortalezas na mente com a palavra de Deus. Precisamos declarar as palavras para que o nosso ouvido capte o som da nossa voz e envie comandos para o nosso cérebro, que vai enviar comandos para o nosso corpo todo. E isso vai mudando a nossa postura, vai mudando as nossas crenças, amém? Desculpa. A liberdade começa na mente.
né? As guerras também, as prisões que nós enfrentamos dentro da própria mente, né? Como eu falei, tudo começa na mente, tudo acontece ali primeiro na mente, depois vai se enraizando. Por isso que vai falar, né? Tem um versículo que fala sobre a raiz da amargura por causa disso. Porque primeiro, tudo vai acontecer ali na mente. Se você não elimina, se o seu filtro não está bom o suficiente para eliminar aquela sujeira, né, que é a mágoa, então aquilo vai criando, vai descendo para o seu coração, que é o centro da sua alma, e aí vai enraizando todinho, até no corpo, que daí, com o passar do tempo, a raiz de amargura vai trazendo doenças físicas também. Então, a liberdade, ela vai começar na mente e vai manifestar na nossa postura, na nossa maneira de viver a partir de agora. Amém? Temos um exercício para hoje também, para finalizar. Você vai escrever 3 afirmações de identidade e vai declarar isso em voz alta, quantas vezes for necessário, né? Eu acho que eu passei bem mais que 30 dias declarando palavras de afirmação sobre mim mesmo. No começo era muito ridículo, mas eu vejo o quanto isso foi, assim, poderoso para me fazer mudar esses pensamentos, essas crenças negativas que eu tinha a respeito de mim mesma. Eu tinha uma dificuldade tão grande de me aceitar, de rejeição contra mim mesma, contra mim em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Até a minha voz me irritava. Então, eu tinha rejeição com a minha aparência e tudo mais, tudo. Então, não tinha algo em mim que eu gostasse. Então, eu não me olhava nem no espelho. Para olhar no espelho era uma luta. Então, isso me ajudou muito. Eu comecei a falar essas palavras de afirmação, olhando no espelho, então era muito ridículo. Mas sempre lembramos daquele versículo: nos movemos por fé, e não pelo que estamos sentindo ou pelos que estamos vendo. Nos movemos por fé. E a minha fé me diz que se eu fizer isso aqui, mesmo que tá parecendo tudo falso, tá parecendo que não é verdadeiro, não tá legal, não tá agradável, mas eu creio que isso aqui vai ser a ferramenta que o Espírito Santo precisa para agir na minha vida, então eu vou fazer. Mesmo que tá feio, tá ridículo, tá esquisito, tá soando falso, mas eu vou permanecer, porque eu acredito que isso vai ser. As minhas palavras serão ferramentas, instrumentos de Deus na minha vida, para que o Espírito Santo haja, transformando de dentro para fora. E é por isso que eu permaneci, e glória a Deus, porque eu consegui, né, permanecer. Então, você vai declarar essas afirmações que você escreveu em voz alta, pelo menos 3, tá? E eu vou te dar exemplos. Eu sou filha amada. Eu sou restaurada, que tem muito a ver com a nossa campanha de oração que nós estamos fazendo, Mulheres Restauradas para Gerar Vidas. Então, você pode escrever aí: eu sou restaurada. Eu sou livre. Então, são 3 exemplos aqui, né? Lembrando que as afirmações sempre são no positivo, tá? Então, se você tem uma crença, por exemplo, você cresceu ouvindo que você era burra. Então, aí você não vai escrever no seu caderno: eu não sou burra. Não. As declarações têm sempre que ser positivo. Não pode ter negativo, porque senão o que prevalece é o não. Então, se você quer uma afirmação que combate a crença negativa, você tem que tirar o não. Então, você vai. Qual é a afirmação que vai combater essa frase: eu sou burra, que você creu a vida toda? Então, você vai dizer: eu sou inteligente, tá? Nada que tenha negativo no meio. Então, eu não sou burra continua reforçando a crença que você acredita. Então, o que vai confrontar e combater é: eu sou inteligente. Amém? Espero que tenha dado aí para entender. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este tempo precioso que nós passamos juntas em oração, entendendo, né, a respeito
do perdão a si mesmo, né, dos fardos de culpa, o que isso, né, essas crenças vão gerando dentro de nós, a autossabotagem, né, e também a nossa percepção de valor. Por isso nós nos doamos muito para validar, né, aquilo que nós fazemos. Nós queremos validação externa, queremos que as pessoas nos amem por aquilo que fazemos. Então vai distorcendo tudo, né? Então a restauração começa quando nós entendemos que nós recebemos a graça do Senhor e precisamos viver de acordo com ela, soltando esses fardos pesados, se perdoando, né? Se há alguma culpa que carregamos, vamos nos perdoar, vamos entender que precisamos vencer a crença do não merecimento, né? Parar de se sabotar e pedir a graça do Espírito Santo. Parar de olhar para nossas limitações, para nossas incapacidades, olhar para Deus, olhar para Jesus. E o Espírito Santo vai nos ajudar e nos conduzir. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo precioso que passamos na tua presença, trazendo consciência e expondo, Senhor, aquilo que nós precisamos da sua ajuda para transformar, para mudar. Expondo também, Pai, os nossos anseios, os nossos desejos, os sonhos que temos a respeito de nós mesmos. Te louvamos por esse tempo precioso, Pai. Te louvo pela vida de cada uma das tuas filhas, Senhor, que tem dedicado o seu tempo para conhecer o que o Senhor tem trazido para ela neste tempo. Cada mulher que se dedicou, Senhor, em oração, em jejum. Cada mulher que se dedicou para ouvir, Senhor, os áudios de oração, os vídeos que deixei na primeira semana. Que o Senhor vá de encontro a esta mulher, trazendo, Pai, a completa restauração da sua identidade. Que a partir de agora ela seja uma mulher restaurada, que por onde ela passe gere outras vidas. Pai, nós declaramos que não somos mais escravas, não carregamos mais fardos pesados, nem de vergonha, nem de autossabotagem, porque nós recebemos, Pai, recebemos a nossa identidade de filha amada do Senhor. Nós declaramos sobre nós uma mente renovada, um coração totalmente curado, Pai. Nós caminhamos a partir de agora em liberdade, porque nós cremos, ó Pai, que foi para isso que o Senhor nos chamou, para a liberdade. Para vivermos como tuas filhas, posicionadas, Pai, no teu reino, Senhor. Com privilégio, mas também com deveres, posicionadas, Pai, nessa nova identidade, a qual nós recebemos essa restauração em Cristo Jesus. Assim nós oramos, te agradecendo por todas essas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se bem, a culpa paralisa, mas a graça de Deus, ela nos leva a nos mover, exercendo essa compaixão conosco e com os outros mesmos. Vamos nos mover mediante a graça do Senhor, que foi dispensada e é dispensada sobre nós todos os dias. Amém? Uma mulher que se perdoa começa a gerar vida dentro e ao redor dela. Amém? Eu vou deixar alguns vídeos, se não houver nenhum imprevisto a mais durante essa semana, deixarei esses vídeos e enquanto isso, né, cada uma das mulheres que estão participando e não conseguiu realizar as atividades do final de semana vai conseguir atualizar e na segunda-feira nós iremos começar o propósito de oração em relação ao cônjuge. Então, continue em oração, tá? Não encerramos a campanha ainda. Se não houver nenhum imprevisto, deixarei mais 3 vídeos relacionados a esse tema dessa segunda semana para trazer mais conscientização, para que a gente venha meditar mais sobre esse assunto e para que vocês também observem, identifiquem, né, padrões de comportamento, para que venha a ser renunciado e deixado, para que nós venhamos manter, né, esse crescimento saudável, amém? E na segunda-feira iniciamos o propósito de oração em relação ao cônjuge. Então não se distraia, não perca o foco, continuamos em oração e nos vemos no próximo vídeo.